falar sobre duas guerras civis, a Guerra Civil da Síria e a Guerra Civil da Colômbia. A Guerra Civil na Síria acontece desde 2011 e é considerada um dos desastres humanitários dos últimos anos. Foi responsável por cerca de 470 mil mortes. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, levou mais de 11 milhões de pessoas a sair de suas casas. Essas pessoas são conhecidas como refugiados. Causas da guerra. A Guerra Civil na Síria é um desdobramento dos protestos que aconteceram no país a partir da Primavera Árabe, que foi uma onda de protestos, revoltas e revoluções contra os governos dos países árabes, que chegou à Síria em janeiro de 2011. O país do Oriente Médio é governado de maneira ditatorial por Bashar al-Assad desde 2000 e pela família al-Assad desde a década de 1970. Os protestos da Síria contra o governo de Bashar al-Assad foram motivados pela onda de protestos que se espalhou pelos países árabes a partir de 2010. Os protestos pediam reforma no governo e que houvesse mais democracia, instituição do partidarismo, mais empregos, melhores condições de vida e etc. Os primeiros protestos concentraram-se nas cidades de Deraa e na capital Damasco. Como repressão do governo de Bashar al-Assad foi violenta. Os protestos espalharam-se por todo o país, inclusive pela maior cidade da Síria, Alepo. A guerra começou quando os grupos que atuavam nos protestos juntaram-se, os militares desertores, e formaram milícias armadas, que tinham como objetivo revitar a violência do governo e expulsar as tropas do exército sírio e de suas cidades. A resposta de Bashar al-Assad foi impor mais repressão, e assim a violência se espalhou por todo o país. A Guerra Civil na Síria movimentou inicialmente a oposição representada pelo Exército Livre da Síria, que se oficializou em junho de 2011 contra as tropas do governo sírio. O Exército Livre da Síria é considerado como um grupo de origem secular, ou seja, que não está vinculado a nenhuma tendência religiosa. Representa a ala moderada da oposição. À medida que o conflito avançou, outros grupos rebeldes foram surgindo, mas a orientação extremista. O maior desses grupos rebeldes extremistas é a Frente Fateh al-Sham, de origem sunita. Esse grupo, até junho de 2016, era braço armado da Al-Qaeda da Síria. A desvinculação da Frente Fateh al-Sham e da Al-Qaeda, onde se sabe, aconteceu pacificamente. A partir de 2014, aproveitando-se da fragilidade da Síria, um antigo braço iraquiano da Al-Qaeda, conhecido como Estado Islâmico, invadiu a Síria e conquistou parte do território. A atuação do Estado Islâmico levou à fundação de uma espécie de reino islâmico, que expõe a Shakira, lei islâmica na região, mais conhecida como Califado. O Estado Islâmico busca autonomia total sobre a Síria, portanto, luta contra todos os grupos beligerantes. A violência trazida pelo Estado Islâmico levou os curdos sírios a se mobilizar em autodefesa. Assim surgiu a Unidade de Proteção Secular, do Kurdistão sírio. A YPG, na sigla em curdo, pertence ao Kurdistão sírio, área do norte e nordeste da Síria, que está sob o controle dos curdos. A YPG também garante a defesa dos curdos sírios do ataque de tropas da Turquia. Para melhor entendimento sobre essa guerra, iremos mostrar um pequeno documentário.
mobilização estrangeira. A mobilização estrangeira na guerra da Síria acontece de maneira direta e indireta, pois vários países apoiam distintos grupos. A mobilização americana, a princípio, ocorreu contra o Estado Islâmico. Nesse momento, os Estados Unidos bombardeavam posições controladas pelo grupo extremista para enfraquecê-lo. Hoje, os Estados Unidos também apoiam grupos rebeldes, como o Exército Livre da Síria e a Unidade de Proteção Popular. A Rússia, por sua vez, garante apoio ao governo de Bashar Assad. E até o momento, a Síria não sofre as sanções internacionais. Além disso, a Rússia aderiu ao conflito a partir de 2015 para reforçar a luta do governo sírio contra o Estado Islâmico e contra os rebeldes. O Irã também apoia o governo sírio, principalmente para evitar que as milícias sunitas assumam o poder na Síria. O Irã envia tropas, armas e dinheiro para Bashar al-Assad. Outra reportagem recente mostra a guerra da Síria atualmente. A disputa pelo poder, travada entre milícias apoiadas pelos Estados Unidos e tropas leais ao ditador Bashar al-Assad, já não é tão intensa em comparação com 2010, quando começaram os primeiros combates. Entretanto, o principal motivo dos combates é o mesmo: o controle do país. De um lado, grupos armados e organizados entre si, conforme a corrente islâmica que professam. Sunitas e xiitas não lutam lado a lado, mas buscam o mesmo fim: tirar da presidência a família que comanda a Síria desde 1971. O que ajuda a explicar a insatisfação popular com o governo vai além das reclamações sobre falhas na administração pública. Pesou nos protestos que deram origem à guerra o fato dos Assad serem da minoria muçulmana alauíta e dificultarem que representantes de outras vertentes do Islã alcançassem a cúpula ministerial. Em 9 anos, cidades inteiras foram reduzidas a pó. A capital financeira do país, Alepo, praticamente não existe mais. A capital, Damasco, foi a menos atingida pelo fato das Forças Armadas terem feito de tudo para preservar a máquina pública. O mesmo não pode ser dito de sítios arqueológicos. A antiga cidade de Palmira, que fez parte do Império Romano, teve boa parte de suas ruínas destruídas, assim como museus com relíquias do século III. A destruição do patrimônio histórico deixou o Estado Islâmico ainda mais famoso mundialmente, mas o legado do maior grupo terrorista da atualidade foi muito além da depredação de templos e imagens. Os extremistas avançaram no objetivo de formar o seu califado. A organização chegou a ter ramificações em praticamente metade do território sírio. Hoje, os terroristas remanescentes estão encurralados em uma área de 4 quilômetros quadrados e sob forte pressão do exército. A vitória sobre os terroristas teve 2 componentes importantes: o apoio dos Estados Unidos, que enviaram tropas, equipamentos e treinaram as milícias de oposição, e a ação militarizada dos curdos, outra etnia muçulmana que busca um território para chamar de seu. O fim da guerra depende basicamente de 2 opções: a renúncia de Bashar al-Assad, que é a menos possível, e o enfraquecimento dos grupos que querem derrubá-lo. Essa hipótese é a mais possível. Se o poder continuar nas mãos do atual ditador, outro político poderoso fica ainda mais forte no cenário internacional: Vladimir Putin, o líder russo, que nunca abandonou seu colega sírio. Independentemente de quem vai vencer a guerra, os 9 anos de sangrentas batalhas deixou um saldo de mortes que ultrapassa os 500 mil, além dos milhões de refugiados que provocam a maior crise humanitária já vista na história. Podemos perceber que a guerra civil na Síria segue com grande indefinição. Até o momento, as perspectivas para o fim do conflito são ameaçadoras. Vamos falar sobre a guerra da Colômbia. Pega no papel.
Guerra Civil da Colômbia. Guerra Colombiana eclodiu em 1964 na América Latina. Este conflito envolveu as forças conservadoras e socialistas lutaram para ter o domínio no país. Essa guerra não teve desfecho terminante e até nos dias de hoje revela no cotidiano do governo colombiano. Temos também um pequeno documentário. Em abril de 1948, o candidato liberal à presidência, Jorge Eliezer Gaitán, foi assassinado. Os liberais entravam em confronto com os conservadores. Nesse contexto, camponeses criaram repúblicas independentes. Durante 10 anos, a Colômbia viveu um período chamado La Violência. Os camponeses se rebelaram contra o governo por mais tempo. Em 1964, liderados por Pedro Antônio Marín, conhecido como Tiro Fijo, formam grupos de guerrilha, as FARC, e fazem ofensiva contra grupos militares em Marquetalia, centro da Colômbia. Em 1984, o presidente Belisário Betancur tenta acordo de paz. Fracassa. Em 1991, o presidente César Gaviria tenta acordo de paz. Fracassa. Em 1999, o presidente Andrés Pastrana tenta acordo de paz e também fracassa. Na década de 1990, a violência das FARC cresce. Eles ocupam a cidade de Mitu em 1998. Em 2002, fazem massacre na cidade de Borrayá. Este zapatico muestra un niño y así como este, fueron asesinados 44 niños y el resto fueron las mamás que estaban aquí con los niños refugiados aquí en la iglesia. E sequestram a candidata à presidência, Ingrid Betancourt. Com a ajuda dos Estados Unidos, o governo Pastrana lança ofensiva contra o narcotráfico. Una y otra vez. Nuestra lucha es por todos los colombianos. Em 2012, o presidente Juan Manuel Santos inicia diálogo com o novo líder das FARC, Timoleón Jiménez, o Timochenko. Depois de anos de negociação, finalmente chegam a um acordo de paz. Mas o povo colombiano, ainda com a lembrança viva dos crimes cometidos pelas FARC, votam contra a anistia total em 2 de outubro de 2016. Como vimos no documentário 1964, inaugurada a FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que criada por rebeldes que tiveram influência em Fidel Castro, ele tinha o propósito de criar um Estado machista. Os Estados Unidos coagiram o exército colombiano para expulsar o grupo, mas os rebeldes prostaram e Manuel Marulanda Vélez, conhecido como Tiro Fijo, provocou o movimento revolucionário. No ano de 1968, uma nova lei foi lançada e a criação do exército de direita para lutar contra os faccionistas. Esses exércitos teria de estar sendo controlado pelos estados e transpôs no domínio nacional no ano de 1997. Fundaram-se Autodefensas Unidas de Colômbia, AUC. No início dos anos 80, a FARC e a LN pagavam gastos da guerra no meio do tráfico de drogas e dos sequestros civis, levantando desde 1960. Foram estipuladas muitas maneiras de acordo de paz, mas não obtiveram sucesso. Em 2000, os Estados Unidos contribuíram financeiramente nos programas antidroga na Colômbia. No entanto, essa condição na Colômbia ainda é indeterminada. O Boa Tarde Distrito Prato termina por aqui. Obrigada a todos pela atenção e um ótimo fim de tarde.